Meus irmãos, quem fala com você é seu irmão em Cristo, Gilson Ferreira. Estou passando aqui muito breve para deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, olha o que diz a Bíblia. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olha que texto fantástico. Olha que texto extraordinário. Ezequiel, junto com os filhos de Israel, são deportados, levados como exiliados para a terra da Babilônia. A Bíblia vai nos informar que Ezequiel, junto com os filhos de Israel, eles são colocados em um pequeno vilarejo dentro da Babilônia. Vilarejo este que se chamava Tel Abibe. E este vilarejo ficava próximo ao rio Quebar. A Bíblia também vai nos informar que Ezequiel tinha por pai Buzi. E quem era Buzi? Ou qual era a função de Buzi? Buzi, segundo a Bíblia, era sacerdote. Então, consequentemente, Ezequiel carregava no seu DNA a linhagem sacerdotal. Se o seu pai era sacerdote, se Buzi, o pai de Ezequiel, era sacerdote, então num futuro, com certeza Ezequiel também seria sacerdote. Esta era a vontade do seu pai para ele. Esta era a linhagem que Ezequiel estava trilhando. Mas o que Deus tinha para a vida de Ezequiel era diferente daquilo que o seu pai da terra tinha para a vida dele. A Bíblia diz que Ezequiel ele é levado para a Babilônia ou para o cativeiro. Ezequiel tem cerca de 25 anos de idade, segundo alguns estudiosos. Ezequiel vai passar dos 25 aos 30 anos dentro da Babilônia, dentro do cativeiro. A Bíblia não diz, mas eu conjecturo com os meus botões que Ezequiel todos os dias ele descia junto ao rio Quebar e ali ele ia falar com Deus em oração. Ali ele ia se derramar na presença de Deus. Ali ele ia buscar conforto, consolo, comunhão, intimidade com a presença de Deus. A Bíblia não diz, mas eu imagino que Ezequiel descia junto ao rio Quebar e ali ele falava com Deus. Imagine Ezequiel dizendo para Deus, dizendo: Deus, como era bom estar em Jerusalém. Como era bom ver o templo, como era bom estar diante do altar, ver os sacerdotes oferecer a oferta, o sacrifício, o holocausto. Como era bom estar na terra santa, a tua glória descia, o seu espírito se manifestava, os profetas eram cheios do teu espírito, profetizavam, assim diz o Senhor, assim diz Jeová, assim diz Adonai. Mas olha agora para o nosso opróbrio, olha agora para a nossa vergonha, olha agora para a humilhação que estamos enfrentando, Senhor. O rei aqui é Nabucodonosor, o Deus daqui é Marduk. Quando a gente levanta a mão para dar glória, Senhor, o soldado coloca a espada na nossa costela e diz: aqui não existe Jeová. O rei daqui é Nabucodonosor e o Deus daqui é Marduk. Imagine Ezequiel falando com Deus todos os dias junto ao rio Quebar. Quando Ezequiel completa 30 anos de idade, que era a idade que o profeta era consagrado ao ministério, que era a idade que o sacerdote era consagrado ao ministério, e a partir dos 30 anos o profeta exercia o ministério profético e o sacerdote exercia o ministério sacerdotal. Era a mesma idade que o homem era ungido consagrado a rei e exercia as suas funções e os seus ministérios. Quando Ezequiel completa 30 anos, dos 25 aos 30 ele está dentro da Babilônia. Quando ele completa 30 anos, exatamente 30 anos, Ezequiel ainda está dentro da Babilônia. Mas quando ele completa 30 anos, algo acontece em sua vida. E o que é? Ezequiel ainda está dentro da Babilônia, junto do rio Quebar. A Bíblia não diz, mas eu acredito que Ezequiel estava buscando comunhão e intimidade com Deus. Quando de repente algo sobrenatural acontece, e o que foi? Dentro da Babilônia, o céu se abre diante de Ezequiel e ele contempla a glória do Deus de Israel. Mas da onde que Ezequiel está, irmão? Ezequiel está dentro da Babilônia. Ezequiel está dentro da Babilônia, mas a Babilônia não está dentro dele.
Quem está dentro de Ezequiel é a presença de Deus. E dentro da Babilônia, Ezequiel, ele ora e adora de tal forma e de tal maneira que Deus não suporta. Ele abre os céus e manifesta a glória sobre a vida de Ezequiel. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ezequiel estava enfrentando as piores crises da sua vida. Ezequiel estava enfrentando o pior cativeiro da sua vida. Ezequiel estava na prova. Ezequiel estava na luta. Ezequiel está dentro do cativeiro. Mas o cativeiro não impediu de Ezequiel adorar ao nome do Deus Todo-Poderoso. Mesmo no cativeiro, Ezequiel adorou. Mesmo no cativeiro, Ezequiel glorificou. Mesmo no cativeiro, Ezequiel buscou se aproximar de Deus. Mesmo no cativeiro, Ezequiel buscou ter comunhão, intimidade com Deus. Ezequiel está na prova, mas não deixa de dar glória. Ezequiel está na prova, mas não deixa de clamar. Ezequiel está na prova, mas não deixa de buscar. Ezequiel está na prova, mas não deixa de orar. Ezequiel está na prova, mas não deixa de ter intimidade e comunhão com Deus Todo-Poderoso. E sabe qual é a consequência? É que mesmo dentro da Babilônia, Ezequiel chama a atenção de Deus de tal maneira que o céu se abre e ele contempla a glória de Deus. Mas deixa eu abrir um parênteses e te dizer, Ezequiel não estava na casa do seu papai. Ezequiel não está na casa da sua mamãe. Ezequiel não está dentro do templo. Ezequiel não está dentro de uma igreja. Ezequiel está na terra do inimigo. Mas a terra do inimigo não intimida Ezequiel. A prova não intimida Ezequiel. A luta, a adversidade não intimida Ezequiel. Mas antes Ezequiel, ele se rasga de tal forma que o céu se abre e ele contempla a glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Ao invés de reclamar nessa prova, ao invés de murmurar nesta prova, ao invés de questionar nesta prova, ao invés de indagar nesta prova, abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para clamar, abre a tua boca para orar. Ao invés de fazer qualquer coisa negativa, faça aquilo que atraia a atenção e a presença de Deus para a tua vida. Ao invés de reclamar, adore. Ao invés de murmurar, adore. Ao invés de indagar, adore. Ao invés de questionar, adore. Ao invés de questionar, adore. Ao invés de criticar, adore. Abre a tua boca, adore ao nome do Senhor. Busque intimidade, busque comunhão, busque em oração. Não deixa esta prova matar a essência de adorador que existe em você. Porque adorador que é adorador, ele não adora só quando as coisas vai bem. Ele não adora só quando está na bênção. Ele não adora só quando está por cima. Ele não adora só quando está vencendo. Adorador que é adorador, ele adora vencendo ou perdendo. Ele adora na bênção ou na prova. Ele adora na brisa ou ele adora na tempestade. Ele adora quando está por cima ou quando está por baixo. Quando está chorando ou quando está sorrindo. Adorador que é adorador, ele não cessa de adorar a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Na oração a gente procura Deus, mas na adoração Deus nos procura. Então, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de criticar, ao invés de indagar, abre a tua boca para clamar, abre a tua boca para orar, abre a tua boca para adorar. E eu creio que assim como aconteceu com Ezequiel, vai acontecer com você, porque mesmo dentro do cativeiro, Ezequiel chamou a atenção de Deus de tal forma que o céu se abriu e ele contemplou a glória de Deus. Chame a atenção de Deus no teu vale. Chame a atenção de Deus no teu cativeiro. Chame a atenção de Deus no teu calabouço. Chame a atenção de Deus na tua prova. Chame a atenção de Deus na tua luta. Chame a atenção de Deus nessa tempestade que você está vivendo. E eu creio que Deus irá se manifestar de tal forma que algo revolucionário, extraordinário e sobrenatural vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, reflita nessa palavra, e que o Deus de Abraão, que o Deus da igreja te abençoe na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima.